You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo de número 8. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo de número 8. O Deus que intervém. À medida que você for achando, se coloca de pé, por favor. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo de número 8. E assim diz a palavra do Senhor. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Com ele está o braço da carne, conosco o Senhor. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Queremos te agradecer, Senhor, pela mesma que serve de consolo, de edificação e de exortação. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados podem sentar. Deixe a sua Bíblia aberta, o seu coração também. E vamos meditar um pouquinho na porção desse texto tão extraordinário, o Deus que intervém. Amados, nós estamos diante de uma grande crise que se instalou no reino de Ezequias. Ezequias é um rei bom, muito embora seja filho de um pai impiedoso, e também pai de um filho que começou impiedoso. Ezequias fez diversas reformas na liturgia, no culto, na teologia, no sacerdócio. Mas chega o capítulo 32. No capítulo 32, nós vemos um grande desafio. Nós estamos estudando, ou na série, sobre lockdown, o que a Bíblia tem a dizer sobre isolamento. E aqui Israel passa por um período de isolamento. Não sabemos quanto tempo, mas sabemos que foi um longo tempo, porque muros foram construídos, construções foram edificadas, poços foram tapados, muros foram reparados e outros construídos. E isso não se dá do dia para a noite. E aí nós vamos observar hoje sobre as lições do isolamento social que Jerusalém degustou.
Cerca de 46 cidades já foram devastadas pela espada da Síria. A Síria já está à porta de Jerusalém, já sitiou, já cercou as muralhas, e agora o povo está preso do lado de dentro. Isso lembra alguma coisa a você? Não saia de casa, porque do outro lado está Senaqueribe, do outro lado está o império que já venceu o Egito, já desmontou o reinado dos nossos irmãos do norte. Israel já colapsou, Israel já morreu pelo coronavírus chamado Senaqueribe, e agora o coronavírus, o Covid-19 assírico, chega em Jerusalém. E, portanto, ninguém deve mais sair de casa. Aqui eu gostaria, amados, de extrair algumas lições desse texto. Se você está anotando, anote, mas, sobretudo, guarde no seu coração. Olha comigo, por favor, o versículo de número 1. E aqui eu extraio a nossa primeira lição. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria. A primeira lição que eu gostaria, amados, de refletir nesse texto é que os filhos de Deus também bebem do cálice do sofrimento. Primeira lição: os filhos de Deus também bebem do cálice do sofrimento. Veja que o autor sagrado diz assim: depois destas coisas e depois desta fidelidade. Depois destas o quê? E aí eu quero convidar você a voltar algumas páginas na sua Bíblia e até o capítulo 29. Depois destas coisas, é depois da reabertura do templo. A Escritura diz que o rei Acais, pai de Ezequias, foi um rei mau. Foi um rei trágico no culto da casa do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequias reabre o templo. Com 25 anos de idade começa a reinar e reina por 29 anos em Jerusalém. Ele era um rei extremamente imediatista e que não postergava o arrependimento, não adiava a reforma. E a Escritura diz que no primeiro ano, no primeiro mês, Ezequias começou as reformas de abertura do templo, de purificação do templo, não só de um faxinão, não só de uma asepsia, mas da consagração dos utensílios santos da casa do Senhor, que pelo seu pai havia profanado. Ele restaura o templo. Capítulo 29, versículo de número 20 até o 36. Agora ele restabelece o culto a Deus, o momento de encontro com o Altíssimo, e ele faz isso com a plena consciência de que a santificação é a verdadeira faxina dos nossos corações para nos chegarmos diante dos céus. Na santificação, Ezequias não se preocupa com o politicamente certo. Ezequias, ele confronta a memória do pai. Ezequias, ele despreza a velha espiritualidade de seus ancestrais. Ele está preocupado em agradar a Deus e não em dar continuidade às memórias profanas e impiedosas de seu pai. Com isso, ele é urgente. Capítulo 29, versículo 20. A Bíblia diz que ele se levanta de madrugada. E de madrugada ele reúne o povo. E de madrugada ele reúne os príncipes, a subir à casa do Senhor e a restabelecer o santo culto. Portanto, meus amados, nós não podemos adiar os nossos encontros com Deus, nós não podemos postergar a reunião do culto solene ao Senhor, e se for necessário acordar cedo, acorde cedo. Ele é urgente, ele restabelece sacrifícios, ele santifica os levitas, mostrando que Deus
não está preocupado somente com a oferta, mas com o ofertante. Deus não quer somente os seus recursos, Deus quer o seu coração. É muito mais fácil dar uma oferta para um irmão que está fazendo a obra lá na África do que ir à África. É muito mais fácil dar uma oferta para quem está sofrendo na linha de frente do que dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequias nos ensina que Deus está tão preocupado com a liturgia como aqueles que realizam a liturgia. Deus está tão preocupado com o culto do que com aqueles que celebram a Deus em culto. Portanto, os levitas precisam se santificar. Ele restaura, capítulo 31, capítulo 30, ele restaura a Páscoa. Nem Davi fez isso. A Páscoa não é apenas a celebração da festa, é o culto ao Deus que tirou o seu povo do Egito com mão forte. Capítulo 31, a Bíblia diz que ele começa a regular a contribuição, ele começa a cuidar dos sacerdotes, porque os dízimos e as ofertas é um meio de sustentação do sacerdócio da casa do Senhor. Ele olha para os sacerdotes e diz: eu me preocupo com vocês. Mas aí vem o 32. E o 32 diz: depois destas coisas, e depois dessa fidelidade, o coronavírus, Senaqueribe, chegou. Com isso nós aprendemos, talvez você que aqui e acolá esteja com uma crise teológica dizendo assim: meu Deus, como que eu posso estar sofrendo? Como que a minha casa pode ter dado lugar ao luto? Como a minha casa pode ter dado lugar a crises familiares? Como na minha casa, eu que tenho sido fiel, eu que tenho temido ao Senhor, eu que tenho dado dízimo, jejuado 2 vezes por semana, orado todos os dias, como é que isso pode? Eu quero dizer a você que os filhos de Deus também bebem do cálice do sofrimento. A história de Ezequias é uma dinamite na teologia da prosperidade. A teologia manca, pirata, que diz que os crentes verdadeiros não adoecem e nem sofrem. Isso é uma mentira. Na Escritura, em momento nenhum, você vai ver uma placa, um outdoor estampado no seu frontal: pare de sofrer. Moisés e Elias pediram a morte. Eliseu morreu doente. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14 e 21. A sogra de Pedro teve febre. Timóteo tinha dores no estômago. Paulo tinha problemas em seus olhos. Epafrodito adoeceu mortalmente. Trófimo ficou doente em Mileto. Paulo exortou seu filho na fé, Timóteo, a tomar um pouquinho de vinho diante das suas dores estomacais. Esses homens de Deus sofriam e adoeciam depois destas coisas. Jesus era pobre. A oferta de José e Maria era a oferta que manifestava o mais alto nível de carência social, o mais alto nível de pobreza. Jesus teve como ferramenta de culto e de celebração, não foi um novilho, não foi um cordeiro, foi 2 pombinhos. Uma das ofertas mais pobres que alguém poderia entregar. Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 58, a Bíblia diz que em muitas ocasiões ele não tinha onde reclinar a cabeça. Meus amados, os filhos também sofrem. E eu quero dizer a você: não entre em crise se a doença chegar em sua casa. Não entre em crise teológica se o mal perpassar a porta do seu apartamento. Não entre em confusão existencial se as dores começarem a inquietar o seu coração e o seu corpo, porque os piedosos também choram.
Segundo lugar, tudo passa, inclusive os tempos de paz. Nessa vida, tudo passa, inclusive os tempos de paz. Agora já não está nas festividades da Páscoa, das construções de Ezequias. Ezequias foi um rei extraordinário, que produziu um grande PIB econômico na história de Jerusalém. O período áureo passou, e depois destas coisas e dessa fidelidade, versículo 1, a Bíblia diz que veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. O inimigo chegou. E aqui eu gostaria de pensar com os irmãos, à luz do versículo 1, que muitas vezes os problemas chegam, amados, sem pedir licença e sem mandar e-mail. Muitas vezes os problemas chegam e não são anunciados até que eles estejam à nossa porta. Senaqueribe já tinha invadido Judá, não Jerusalém, já estava nas terras de Judá. Segundo o relato assírio, já tinha invadido 46 cidades. E todas as cidades ele tinha destroçado, estuprado as mulheres, matado os homens, queimado as casas, e agora estava à beira da cidade do Senhor, da cidade de Davi. A Escritura diz que Senaqueribe não apenas passava com caos, ele acampava e instalava o próprio caos. Olhe para a sua Bíblia. Às vezes alguns problemas, eles não somente passam, eles se instalam. Eles têm um domicílio, eles têm uma casa, eles se acampam na tábua do nosso coração e no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nas nossas finanças. Eles não somente passam e depois vão embora, eles se acampam. E quando os problemas se acampam, irmãos, eles são verdadeiros convites à apostasia. Um problema no casamento é um convite à descrença na soberania de Deus. Um problema na família, muitas vezes, é uma intimação à incredulidade. É um convite a um questionamento teológico e existencial. Somos convidados a descrer no cuidado e na própria existência de Deus. Quantos crentes piedosos, quando o Covid-19 chegou, começou a questionar: Senhor, por quê? Ou se não tiveram coragem de dizer, pelo menos, Senhor, aonde estás? E Senaqueribe, ele provoca essa sensação, ele provoca essa reflexão. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 10. O 10 diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Olha a arrogância. Vocês estão confiando em quem? O problema chegou. O sumo rei se instalou. Vocês estão confiando em quem? A teologia de Senaqueribe, amados irmãos, é uma teologia deísta, é uma teologia ateísta em várias ocasiões. Versículo 11, ele diz que Deus não vai livrar ele das mãos dele. No versículo 13, ele diz que nenhum Deus, seja do Egito ou de todos os outros reinos, livrou. Se os outros deuses não livraram, o de Judá também não livrará, porque é tudo a mesma coisa na teontologia ou na teologia de Senaqueribe. Versículo 17, ele blasfema contra Deus. Olha o que é que diz: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor. Não sabia ele
que a cada arroto de arrogância, não sabia ele que a cada grito de soberba, não sabia ele que diante das suas manifestações, ele implodia uma coluna da sua própria existência. E Deus está só dando corda a ele. Você já pescou? Às vezes o peixe é bravo, a linha é frágil, você não vai dar um puxão de rápido, porque senão você pode torar a linha. Aí você vai cansando e Deus está dando linha a ele. Versículo 19. Ele chega a dizer que Deus é produto das mãos dos israelitas. Não é Deus que cria. O Deus dos judeus é um Deus criado. Nos problemas, amados irmãos da vida, nós somos convidados a descrer no cuidado e na própria existência de Deus. Nos problemas da vida, nós somos convidados a abandonar a orientação pastoral. Versículo 11. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos. Tempos de crise, amados, tempos de sofrimento, são convites a abandonarmos os oráculos dos servos de Deus. A eclesiologia de Senaqueribe também é cheia de heresia, não só a sua teontologia. Na eclesiologia de Senaqueribes, o pastor é um aproveitador dos fracos e indefesos. Na eclesiologia de Senaqueribe, o pastor é um enganador e usa do povão apenas para sustentar o seu próprio status quo. Versículo 16. Senaqueribe agora bota tudo num pacote só. E diz assim: os seus servos ainda falaram, ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias. Agora entra o Deus do pastor e o pastor do Deus. Tempos de crise, nós somos convidados, amados, a questionar o cuidado e a existência de Deus. Em tempos de crise, nós somos convidados a eliminarmos, a negarmos qualquer e toda orientação pastoral. Quantas pessoas nas suas crises dizem assim: eu não quero falar com o pastor. Eu não quero conversar com o pastor. Se você é assim, você poderia muito bem estar arrolado no hall de membros da igreja de Senaqueribe. Versículo 17. Ele diz: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará seu povo das minhas mãos. Será que o bichinho é soberbo, hein? O diabo é ousado, irmãos. É metido, é intrometido. Teve tanta ousadia que se apresentou diante do trono de Deus para questionar a espiritualidade de Jó. Teve tanta ousadia que foi até o deserto tentar o impecável, o nosso Redentor. Se ele teve essa ousadia toda, você acha que ele não vai sussurrar no seu e no meu ouvido?
se ele teve essa ousadia toda, esse desbarato todo, você não acha que ele vai nos tentar a cogitarmos que Deus não cuida direito do seu rebanho? E o sinal disso é Covid-19, e o sinal disso é o desemprego, e o sinal disso é a crise econômica, e o sinal disso, e é interessante que ele traz até uma prova científica, né? Ele diz assim: nenhum Deus resolveu o problema. Vou trazer a amostra, a observação. Agora eu vou trazer a repetição. Em todos os locais que eu fui, eu ganhei de todos os deuses. Logo, quem é o Deus sou eu. E é interessante, se você olhar esse mesmo relato dos reis, porque Crônicas é o resumo dessa história. Se você pegar o mesmo relato dos reis e pegar o relato de Isaías do caso, o porta-voz de Senaqueribe apresenta Senaqueribe como o sumo rei, ou seja, o rei dos reis. Terceira lição desse texto. Os irmãos estão comigo, amém? Devemos enfrentar os sofrimentos com ação e oração. Como é que a gente enfrenta o Império Assírio? Como enfrentamos as dificuldades da vida, o desemprego, o desprezo, as ameaças? Como enfrentamos as doenças? Como enfrentamos as crises econômicas? E aqui eu quero dizer aos irmãos que você deve enfrentar com ação e com oração. E eu quero convidar você a olhar para Ezequias agora. As ações de Ezequias. Eu quero dizer aos irmãos, porque via de regra, a gente tem uma tendência ou fazer uma coisa ou outra. Tem gente que na crise, ele liga o motor, liga o turbo e ele diz: eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não para orar, ele não para ler a Bíblia. Ele simplesmente toma uma dose de adrenalina e diz: eu vou fazer. Eu vou trazer comida para casa. Eu vou prover. Eu vou resolver. Em contrapartida, tem uma outra galera. É a galera do joelho dobrado, mas que também não faz nada. Estou orando. Meu filho, ore, mas faça. Precisamos de um equilíbrio entre ação e oração. Porque eu agir sem orar é um ato de arrogância. E eu orar sem agir é um ato de sonolência. E o que é que Ezequias faz, pastor? Olhe para a sua Bíblia, versículo 1. Primeira coisa, se ligue aí e anote isso no seu coração. Primeiro, Ezequias discerniu quem é o seu inimigo. Versículo 1, a Bíblia diz, versículo 2, melhor dizendo: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, primeira ação dele, ele viu quem era o seu inimigo. Ele discerniu quem era o seu opositor. Nós precisamos entender e discernir quem são os nossos reais inimigos e quais são os nossos verdadeiros problemas. Porque às vezes estamos lutando contra o inimigo errado e estamos usando as armas inapropriadas. A sua luta não é contra a sua mãe. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra os seus familiares. A sua luta é contra principado e potestade. Veja quem são seus inimigos. Segundo, Ezequias compartilhou o seu problema com homens valentes. Versículo 3. Resolveu, de acordo com seus príncipes e com homens valentes.
ele compartilhou o caos. Ele buscou ombros, e ombros valentes, ombros que podiam sustentar as suas lágrimas, que podiam amparar as suas ansiedades. Ele compartilhou seus problemas com homens corajosos. Moisés possuía Josué, Arão e Ur. Elias tinha Eliseu, Eliseu tinha Geazi, Paulo tinha Barnabé, Jesus tinha os seus discípulos, e quando os discípulos não se apresentavam diante dele, Jesus os criticava e dizia: vocês não podem vigiar 1 hora comigo, eu preciso de vocês. Se esses homens todos, sendo quem eram, tinham homens valentes para chorar e para sustentar a sua dor, eu quero perguntar: quem são os seus valentes? A quem você pede ajuda? Ou você é daquele que o sangue dá na canela e você não abre para ninguém? Você é daquele que chora em casa sozinho e começa a soluçar, e a sua esposa diz o que é e você diz: é nada não. Momentos de crise, momentos de conflito, momentos de sofrimento, nós precisamos de valentes, nós precisamos de companheiros, nós precisamos da igreja, amados irmãos. E gente que venha orar com a gente, gente que venha chorar com a gente, gente que venha se alegrar conosco. Terceiro, versículo 4. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria no meio da terra. Sabe o que é que eu aprendo aqui, amados? Que Ezequias não alimentou o sofrimento. Ezequias não nutriu o inimigo. Alguns dizem que na Segunda Guerra, quando a Rússia começa a ser atacada pela Alemanha, eles começam a abandonar suas aldeias, suas vilas, queimam as cidades, queimam a alimentação e vão embora. Quando o exército alemão chegava, não tinha mantimento, não tinha dormida e só tinha frio. E antes da luta, o exército alemão era vencido, porque o inimigo não deixou alimentos, nem casa, nem domicílio para a estadia deles. Com isso eu aprendo, e eu gostaria que você aprendesse: não alimente o seu sofrimento. Havia poços ao redor de Jerusalém, e Ezequias fez o quê? Vamos tapar essas águas, porque quando o inimigo chegar, ele vai precisar de água e não vai ter água. Quando o inimigo chegar, ele vai precisar de sustentação e não encontrará, porque nós não alimentaremos o povo pagão do Senhor, nós não alimentaremos o nosso tormento, nós não nutriremos o nosso inimigo. E aqui eu quero dizer a você, meu amado, não alimente seus medos, não dê água ao diabo. Não monte banquetes para a sua ansiedade. Não sirva sobremesa às suas inquietações. Tem gente que gosta de realimentar-se do caos. Tem gente que gosta de se retroalimentar das lágrimas. Sabe aquele viúvo que insiste em guardar as peças de roupa da amada? Fazendo isso, ele está alimentando sistematicamente as suas lágrimas, o seu sofrimento. Sabe aquela mãe que insiste em manter a tampa do caixão do seu filho que morreu aberta? Sabe aquela mulher que insiste em rememorar traições e adultério? Sabe aquele jovem que insiste em abrir o álbum de fotografia das decepções de seus pais? Eu quero dizer a você, assim como Ezequias fez: tape essa fonte. Tape essa fonte. Mate essa morte.
Ezequias, amados irmãos, ele não alimenta o seu sofrimento, não alimenta o seu. Se você está com medo de adoecer, não fique pensando nesse negócio o dia todo, não. Tem gente que se retroalimenta do seu medo. Pessoal que está aqui em casa assistindo, não se retroalimente do caos. E pior, muitas vezes nós fazemos isso de forma parcial. Quantas pessoas estão caminhando na calçadinha de Tambaú, estão caminhando nas praças e não conseguem vir à igreja? Que lógica existe nisso? Quantas pessoas vão a farmácias, vão a supermercados, vão a hospitais, vão para os epicentros do sofrimento e da doença e não conseguem vir à casa do Deus vivo? Qual é a lógica que existe nisso? São pessoas que insistem em se alimentar do sofrimento de seus próprios medos. Versículo 5. Olha que coisa linda agora. Marca esse texto. Ele cobrou ânimo. Quando não alimentamos o sofrimento, alimentamos o ânimo. Quando tapamos os instrumentos estressores do nosso coração, o nosso ânimo é recobrado. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à memória a graça, os feitos, os atos e os atributos de Deus à sua memória. E isso vai lhe encharcar, isso vai nutrir o seu coração de ânimo. Animado. Versículo 5. Ele constrói os muros. Ele reforma muros e constrói outros. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos de reparos. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos de reformas. Existem construções que já foram feitas no nosso coração. A gente só precisa de uma lixa, ó. Passa uma lixa ali, dá uma pintura nova. Mas existem outras coisas que a gente precisa construir. Porque não tem nada. Ezequias repara muros e Ezequias protege o povo com outros muros. E você vai ver isso no versículo de número 5. O que é que Ezequias faz? Ezequias, versículo 6, ele começa agora a falar ao coração das pessoas. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é lindo. Sabe por que é lindo? Porque muitos falam aos olhos, com ações e feitos. Outros falam aos ouvidos, com retórica, com homilética, com academicismo, mas nem todos conseguem falar ao coração. Nem todos conseguem descer do ouvido para o coração. E um homem reanimado, um homem animado, é um arauto da fala para o coração. Eu quero convidar você, fale ao coração das pessoas. Seja um encorajador de pessoas. Você vai fazer uma postagem no Instagram, no YouTube, encoraje pessoas. Não fique só postando, coronavírus está na asa dos frangos. Por que está na asa e não está na coxa? Por que não está no peito do frango? E tem outros assim, olha, eu não sei se é fake news, mas eu estou passando. Tem gente que é assim, né? Eu não sei se é fake news, não fez uma análise aqui, mas vai que é. Meu amado, seja um encorajador. Fala ao coração das pessoas que Jesus é pastor, que Jesus é Deus, que Jesus toma conta da gente, que existe uma morada no céu. Fale ao coração das pessoas, animando as suas almas.
Tem gente que só fala de aposentadoria, tem gente que só fala de doença, tem gente que só fala de tragédia, que você chega perto dele, você vai assim, ó, vai murchando. Se você ficar muito tempo, meu amigo, você sai dali direto para bater um eletro. Tinha tudo para o caos. Senaqueribe já tinha destruído os irmãos de Judá em 722. Já tinha destruído 46 cidades. O mal estava à porta. Ele poderia ter ligado o canal do sofrimento, proclamado a amargura e agora apostatado, tendo feito alguns conchavos, mas não. Ele fala ao coração, e quando ele fala ao coração, olhe para a sua Bíblia, versículo 6, versículo 7, olha o que é que ele diz: sede fortes e corajosos, não temas, nem te assusteis. Se lembrou de algum texto? Se lembrou? Por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha agora, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Olha o que é que ele está dizendo. Ele traz uma mensagem ao coração, e na mensagem ao coração, Ezequiel diz assim: povo de Deus, sejam fortes. Porque se te mostrares fracos no dia da angústia, o caos vai chegar. Seja forte, seja corajoso. É interessante que ele vai dar 4 imperativos aqui. Seja forte, seja corajoso, não tema e nem se assuste. Pela simples razão, ele está ao braço da carne e conosco está o Senhor. Ele tem números, mas nós temos a Deus. Eles têm zoada e nós temos o onipotente conosco. E agora veja o que é que ele está dizendo. Versículo 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Perceba, amados irmãos, a espiritualidade de Ezequias. Ezequias chega e diz assim: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se assuste. E agora ele dá 4 razões por que a gente deve fazer essas 4 coisas. Primeiro, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se assuste, por uma razão: Deus está conosco. Segundo, Deus é nosso. Deus não está no time dele. Você já jogou futebol na hora que vai fazer o time? Os craques são os primeiros que são chamados, né? Quem é, puxa o teu time? Aí você, quero fulano de tal. Sim, rapaz, fulano já está no outro time. E agora? Deus é conosco. E esse Deus conosco é o Deus que ajuda. E esse Deus que ajuda é o Deus que guerreia. Olha o que é que Ezequias está dizendo. A nossa confiança não está nos poços tapados, nos muros reparados, nos muros construídos. A nossa confiança está em Deus. A sua confiança está onde, meu amigo? É numa vacina? Sua confiança está no contra-cheque? Sua confiança está onde? É no seu sobrenome? É na bandeira do seu cartão de crédito? É nas suas economias? Olha, eu já estou preparado aqui se tiver uma crise. Tem gente que já está estocando feira. O que é que ocorre? A Bíblia diz que o povo recobrou o ânimo. Até então, quem está animado, lá em cima, é Ezequias e os príncipes. Agora é o povo.
Mas toda ação de Deus vem Satanás para querer emboloar o meio de campo. Imagina aí, amados irmãos, aqui, meu amigo, você já está assim, com aquela graça, você já está chamando os leões, porque você já não tem medo mais de leão, você já não tem medo mais de urso. Pode vir 10 Senaqueribe, aí vem o versículo 9, aí Senaqueribe manda uma carta e começa a desmontar, ou a tentar desmontar, dizendo que Deus não existe, que Ezequias é um falso profeta, que ele não está falando nada com nada. Mas aí eu quero convidar você, depois de toda a afronta de Senaqueribe, amados, do versículo 9 até o versículo de número 19, vem o versículo de número 20. Olhe para o 20. Porém o quê? Porém, depois que Senaqueribe ter a coragem de blasfemar contra Deus. Porém, depois de quê? Porém, depois de Senaqueribe dizer lá em Reis que dava os cavalos se Israel tivesse homem para lutar. Olha que camarada atrevido. Vocês querem lutar? Eu vou dar os cavalos para vocês ainda. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. O que é que eu estou dizendo aos irmãos? Devemos enfrentar os sofrimentos com ação, muro restaurado, muro construído, poço tapado, mas também com oração. E aqui eu quero convidar você a ir lá para Reis. Vai lá para Reis, por favor, e nós vamos ver a oração de Ezequias. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu. Então, foi o que ele fez? Subiu à casa do Senhor. Amados, o local, no momento de pandemia, pós-pandemia, que a gente deve mais procurar, é a casa do Senhor. Não vá para a calçadinha, não vá para a farmácia, não vá fazer feira. Venha para a casa do Senhor. Busque a Deus. É o local mais importante que vai trazer a cura mais profunda para a nossa alma. É ter um encontro com Deus. Você pode fazer isso no seu quarto? Pode, com certeza. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu quero dizer a você, não fuja do local que vai lhe proporcionar um momento de refrigério. Ele vai para a casa do Senhor. E o que é que ele vai fazer, amados irmãos? Ele vai orar. E como é que ele ora? Olhe para a sua Bíblia. Versículo 15. Orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Se você for para o capítulo 18, versículo de número 28, o mensageiro de Senaqueribe diz assim, ó: ouvi as palavras do sumo rei. Aí Ezequias chega no templo e diz assim: quem está entronizado, quem é rei, é Deus. A oração de Ezequias é uma oração de centralização da soberania de Deus. Quem é rei, quem é sumo, é somente um, e esse um não está do outro lado. Esse um não veste roupa, esse um não tem espada, esse um não tem escudo, esse um, ele é invisível, ele é soberano, ele é gracioso. Versículo 16. Inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias, na sua oração, ele reconhece que Deus é soberano
E ele reconhece que Deus é imanente. Ou seja, Deus é conosco. Porque Deus se inclina, Deus ouve e Deus faz. Deus é pessoal, irmãos. Deus está aqui hoje, você crê nisso? Deus está nesse lugar e quer abençoar você, mais do que você quer ser abençoado. Ele quer falar com você, mais do que você quer ser escutado. Ele quer renovar você, mais do que você quer ser renovado. Porque quem tem sede, vem a mim e beba, disse ele. Então venha, clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Versículo 20. Amados, Ezequias orou, Deus respondeu. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus fala. O homem está lá orando, chorando. Aí Isaías recebe a mensagem do Senhor e diz assim: diz a ele, que eu escutei ele falando. Isso é lindo, irmãos. Eu me lembro de Macaparana, os meus 17 anos, chorando, numa quarta-feira à tarde, uma quarta-feira de manhã, no banco da igreja congregacional, dizendo: Senhor, fala comigo. Somente pensamento e a lágrima caindo. Fala comigo, Senhor. Eu sou chamado ou não sou? O Senhor me chamou para ser pastor ou não me chamou? Esse negócio é da minha cabeça. Aí eu fiz uma oração. E eu disse: Senhor, eu preciso de uma confirmação tua. Porque Moisés, um homem crente, subia no monte, dizia eu. Subia no monte e o monte estremecia. Deus disse: ninguém fique aqui, fica todo mundo aí embaixo. Moisés, que não tinha arrudei para falar com o Senhor. O Senhor falava com ele face a face. Moisés tinha tanta intimidade e o povo ainda se levantou contra ele. O que é que vão fazer comigo? Que eu não amarro nem a chuteira de Moisés. Vão me esganar. E eu só em pensamento, irmãos. E a irmã Vanila, ela olha para trás assim, e eu assim, e ela bate assim. Com aquela voz doce e suave dela, e disse: irmão Anderson, Deus está mandando você ler um versículo. Leia Josué 1:5. Aí eu... Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aí o magrinho, irmão, chorou de novo. Deus fala, manda dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. E o que é que Deus disse? Deus repreende Senaqueribe, se você ler o texto. Diz que Senaqueribe foi seu ministro quando foi destronar o reino do norte, mas a arrogância dele agora vai ser a sua própria ruína. No versículo 21 diz que Senaqueribe quer quebrar a castidade da virgem dele, Jerusalém, e a castidade do povo dele não será quebrada, ou seja, nenhum reino invadiu Jerusalém, Israel é casta na sua proteção, e não será Senaqueribe que irá tirar a pureza de Jerusalém. Volta comigo, lá para Crônicas 32.
versículo 21. E o 31 diz: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Louvado seja Deus. Olha o que é que Deus faz. Deus só mandou um anjo. Israel não lançou uma flecha. Israel não desembainhou uma espada. Porque Deus prometeu, disse, e eu vou guerrear a sua guerra. E o arrogante Senaqueribe dizendo que ninguém livra. Deus disse, eu vou lá e livro. E eu vou matar todo mundo, só não vou matar ele, porque ele vai ver a vergonha. Ele vai degustar do escárnio, do opróbio. E aí ele volta para casa, e quem é que mata ele? Seus próprios filhos. Deus trouxe paz, Deus humilha. Agora, para terminar, eu gostaria de concluir com 4 verdades. A primeira delas: Deus livra os que Ele quer. Creia nisso. Deus livra quem Ele quer. A gente morria de escutar no seminário: o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Se Deus lhe quer lá no Paquistão, lá na comunidade mais perigosa, lá é o lugar mais seguro para você. Deus livra quem Ele quer. Segundo, Deus abate o soberbo. Terceiro, não aprenda com o pecado dos ímpios. Amados irmãos, Ezequias é o meu e o seu retrato. Temos momentos altos e momentos baixos. Senaqueribe morre por conta da sua arrogância. Ezequias adoece depois da vitória por conta da soberba. Enaltecido à vista das nações, adoeceu Ezequias mortalmente por conta da exaltação do seu coração, versículo 26. Quarto, nossas vitórias devem ser para a glória de Deus. Ezequias, quando ora no templo, e diz aí, está vendo, Senhor, o que é que o Senaqueribe está escrevendo? Está vendo o que foi que ele disse? Senhor, mostra às nações que só existe um Deus. Deus manda o anjo, não é porque ele ficou com o ego ferido, não é porque Deus é narcisista. Ah, é assim? É? Pois tu vai ver. Não, Deus, amados irmãos, Deus se autossatisfaz. Deus não precisa dos nossos aplausos. Deus não precisa das nossas exaltações, porque Ele se satisfaz sozinho. É o que o A.W. Pink fala da solidão de Deus. Deus é sozinho no seu ser. Não existe ninguém como o nosso Deus. Deus envia o anjo, é para mostrar às nações, é para declarar às nações que existe só um Deus que salva, que existe só um Deus que cura, que existe só um Deus que protege, que só existe um Deus criador, e esse Deus criador chama o povo naquela época a Israel, ao pacto, à lei, à circuncisão, e esse Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, que nos chama ao arrependimento, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que Deus guarde o nosso coração. No nome de Jesus. Você está em sofrimento? Você está em agonia? Eu quero convidar você a nesse momento orar. Eu quero convidá-la a se colocar de pé, por favor. E eu queria pedir a você para fazer uma oração nesse momento. Se você está com medo, está entristecido com alguma coisa, apresente isso diante do Senhor nesse momento. E diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu tenho sido convidado a questionar o teu cuidado, a tua soberania. Então ajuda na minha fé. Peça ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos e ore ao nosso Deus. Deus amado, em nome de Jesus, nós somos de carne e osso, Senhor, portanto somos limitados, pequenos, e queremos te pedir, Senhor, dar-nos a fé de Ezequias, leva-nos ao templo, à oração, ajuda-nos a reparar muros, a construir outros, a taparmos fontes que atormentam a nossa memória. Ajuda-nos a confiar em Ti, porque o Senhor é o Deus que livra. Então quero te pedir, Senhor, por esses que aqui estão, por outros que estão em casa. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, dá força, renova, restaura cada um deles. É assim, ó Pai, que eu te peço, é assim, ó Deus, que eu te suplico. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, pois sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a crer piedosamente no milagre. Ajuda-nos a crer que o Senhor continua fazendo sinais e maravilhas, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos, Senhor. Faz isso por misericórdia e graça. É assim, ó Deus, que eu te peço, que eu te imploro, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fique de pé ainda orando. Eu queria fazer uma outra oração. Se existe alguém aqui que não é evangélico, ou que se afastou dos caminhos do Senhor, e você sabe disso, e que quer voltar aos caminhos do nosso Deus, que sabe que Jesus Cristo é o único caminho, mas as atrações dessa vida, as influências de amigos, conduziram você a lugares que você não gostaria de ter ido, mas foi. E a graça de Jesus Cristo está aqui para redirecionar a nossa caminhada. Então, se existe alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, levado pelo Espírito Santo de Deus, ou que quer renovar a sua aliança com Cristo, dizendo: Senhor, eu quero recomeçar. Senhor, eu quero dar um novo começo à minha vida espiritual. Eu quero engatar agora, porque eu tenho peregrinado de igreja em igreja, tenho andado de canto em canto, eu quero pousar num lugar e dizer: Senhor, fala comigo. Então, se existe alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou que quer reafirmar a sua aliança, então eu queria pedir a você, daí onde você estiver, levante uma de suas mãos, e eu quero orar pela sua vida, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, ou que quer renovar sua aliança com Ele, você que andou por caminhos que não gostaria de ter andado? Eu não vou insistir, mas se existe, levante uma de suas mãos, e eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Santo Deus, em nome de Cristo, graças te dou por tua palavra que é viva e eficaz.
Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor esteja renovando-nos para a honra e a glória do teu nome, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.